Fala pessoal, tudo bom com vocês? Professor Adnan Bakri do canal Exatamente Matemática para um novo conteúdo aqui no canal. Falaremos agora sobre equações trigonométricas, mas antes vamos à nossa vinhetinha. Vamos lá, aqui, ó. O que eu tenho aqui, ó? Antes de começarmos a mostrar aqui a lousinha com as definições, vou trazer aqui para vocês do que se tratam as equações trigonométricas. Basicamente, se trata de uma equação em que a sua incógnita, o seu x, o seu y ou qualquer variável que seja, ela é um valor a ser descoberto em graus, em radianos, ela é um arco, tá bom? Então, basicamente, a gente vai ter que fazer o processo inverso do que antes víamos fazendo. Antes, ele dava para você o cosseno do arco e pedia o valor em números reais, um número qualquer que representava, que era o cálculo daquele seno, daquele cosseno, da cotangente, da secante, da cossecante, daquele ângulo. Agora, ele pede o contrário. Ele te dá essa informação sobre qual é o valor do cosseno de um determinado ângulo, e aí você tem que descobrir qual é esse ângulo, tá bom? Então vem aqui na lousinha comigo para você entender melhor, que tem uma definição bem bacana ali, ó. Veja lá, ó. Equações trigonométricas. São equações trigonométricas e igualdades envolvendo razões trigonométricas com uma incógnita angular, como eu disse, em ângulos ou radianos. Aí você tem que transformar esse ângulo aí, permitindo encontrar a equação da sua solução. Ou em graus ou em radianos, você vai acabar encontrando a solução da equação. E aí que eu coloco alguns exemplos, tá? O que eu tenho aqui ainda para falar para vocês? Nos exemplos que a gente vai fazer, você tem que pensar que o seu universo é o universo dos números reais, tá? É o seu maior conjunto a serem tomadas essas soluções. Só que o que acontece? As funções trigonométricas, elas são periódicas. Então, nós encontraremos soluções em relação à primeira volta do ciclo trigonométrico, que vai de 0 até 2π. E aí depois, para você encontrar as soluções nas demais voltas, basta você escrever a expressão geral dos arcos. E aí, se você está acompanhando aqui o canal, você pode voltar lá numa playlist ali minha que fala sobre arcos côngruos, e eu comento nessa playlist como escrever essa expressão geral dos arcos. Mas fica tranquilo, se você não tiver tempo, não quiser voltar lá para assistir esse vídeo, você pode seguir aqui que eu vou comentar aqui nos primeiros exemplos o que é essa expressão geral dos arcos na hora de colocar o conjunto solução da minha equação trigonométrica, tá certo? Então acompanhe aqui comigo, ó. Vamos aos nossos exemplos aqui, ó, de tipos de equações trigonométricas que eu vou abordar aqui no canal. Aqui eu coloquei algumas, tá? Mas de repente eu posso até pegar uma equação um pouco mais elaborada, de vestibulares aí, que podem aparecer um pouquinho mais de definições e que você vai precisar lembrar de alguns conceitos básicos da trigonometria, tá bom? Então vejam os exemplos aqui, ó. Seno de x é igual ao seno de π sobre 4. Então veja bem aqui, ó, ele deu o ângulo x e ele deu o ângulo em radianos. Esse é o primeiro exemplo, é o mais básico para você começar a resolver. Claro aí, antes de começar a resolver uma equação trigonométrica, em vez de você sair correndo, você precisa primeiro aprender a andar. Então, vamos primeiramente aqui nos exemplos mais básicos, tá? Depois, olha lá, ó, que eu já tinha comentado, ó. Cosseno de um determinado ângulo x é igual a raiz de 3 sobre 2. Você vai ter que descobrir qual é o ângulo x, que ao ter o seu cosseno calculado, retorna o valor raiz de 3 sobre 2. Depois, item C. Tangente de x menos π sobre 3 igual a menos 1. Aqui o meu argumento, a ser calculado a tangente, ele está um pouquinho mais elaborado. Depois que você encontrar a solução lá, encontrar os arcos, que você vai procurar lá no ciclo trigonométrico, você tem que fazer um pequeno ajuste por conta dessa diferença aqui do x menos π sobre 3. E aqui uma equação no item D, em que em alguns momentos você tem que recorrer a alguma técnica algébrica chamada de mudança de variável. Mas eu vou abordar todos esses exemplos aqui com exercícios resolvidos com vocês aqui no canal. Mas antes, vamos aqui a uma informação que eu falei para vocês. Como que você vai fazer para encontrar a solução da sua equação trigonométrica? Basicamente, você tem que lembrar que o eixo y é o eixo dos senos e o eixo x é o eixo dos cossenos. Aqui eu coloquei os dois ciclos trigonométricos com a notação em grau, aqui em cada final de cada quadrante, e também a notação em radiano, tá? Então, o seu objetivo é
procurar no eixo x, no eixo y, procurar no eixo x o valor que ele está te dando, tá? De cosseno de x igual a meio, por exemplo. O que tem que procurar? Tem que ir lá no eixo x e procurar o valor meio. E aí você lembra aqui que esse ciclo trigonométrico ele tem raio 1, então de 0 até 1, o meu meio estaria localizado exatamente aqui, ó, tá? No meio. E aqui, pessoal, essa localização ela é superficial, ela é aproximada, tá? É só para você saber se vai ser positivo, se vai ser negativo, onde vai estar, bonitinho. Você não tem que se preocupar com muita formalidade, tá? Se o meio tá certinho para cá, se aqui tá dividido no meio exatamente aqui, ou o que quer que seja, vocês vão ver que eu vou pegar valores aproximados. E aqui depois, lá nos exercícios, eu comento sobre alguns valores que eu vou adotar como referência, como aproximação, para poder resolver esse tipo de exercício. Então vamos ver aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Coloco para você, o cosseno de x é igual a meio. O que eu vou ter que fazer aqui, ó? Vou ter que localizar lá no eixo dos cossenos esse cara aqui, ó. Como eu falei para vocês, ó. O meio está aqui. E aí, para encontrar, você já tem o valor do ângulo o valor do cosseno do x. Você precisa encontrar o ângulo. O que você faz, ó? Você pega esse meio aqui e você rebate aqui para o seu ciclo trigonométrico, para cima e para baixo. E aí você vai encontrar dois pontos, tá? Esses pontos aqui, normalmente eu chamo de ponto A, o primeiro valor aqui na volta positiva, e depois aqui completando a volta, tá? O sentido do ciclo trigonométrico positivo, a primeira volta positiva, ela é nesse sentido aqui, tá? Ó. Então eu vou descer aqui, e aqui é o meu ponto B, tá bom? A e B não importa também quem é o A, quem é o B, só precisa localizar quem são esses dois pontos aqui. Eu não vou continuar aqui com a resolução, tá? Vou deixar para os exemplos que eu vou trazer para vocês nos próximos vídeos. Só estou dando uma ideia para vocês. Então, aqui eu preciso encontrar quem é esse arco A e quem é esse arco B. Então, peguei o valor meio, localizei ele no eixo dos cossenos, que era a minha razão trigonométrica de interesse, e aí, com esse valor meio, eu rebati para o ciclo, tá bom? Você está fazendo exatamente o contrário do que você fazia antes. Antes ele te dava um ponto no arco, no ciclo trigonométrico, e pedia qual era a projeção desse ponto, tá bom? Aqui é o contrário. Ele dá o valor e pede qual é o arco, tá? Vamos supor que eu tenho outro exemplo aqui, ó. Se eu falo para você, ó, que o seno de x é igual a menos raiz de 2 sobre 2. Vou ter que localizar lá no eixo dos senos onde está o menos raiz de 2 sobre 2. Ele é negativo, então aqui no eixo dos senos eu vou localizar ele em algum lugar aqui embaixo. Novamente, não importa aonde, tá? Faz mais ou menos aí, ó. E aí, o que você precisa de fazer aqui, ó? Raiz de 2 é aproximadamente igual a 1,4. 1,4 dividido por 2 dá 0,7. E aí, negativo. Então, você coloca aproximadamente aqui onde está o 0,7, ó. Lembra de novo, ó. Aqui é 0 e aqui é menos 1. Então, o menos raiz de 2 sobre 2, ou o menos 0,7, está mais ou menos aqui, ó. Tá bom, ó? Deixa eu colocar ele aqui para cima para não atrapalhar o desenho que eu vou fazer agora aqui, ó. Ó, menos raiz de 2 sobre 2. Tá aqui, ó. Esse camarada aqui, tá bom? E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar esse seu camarada aqui e vai rebater para o ciclo para encontrar qual é o arco B e qual é o arco A. Puxa um para cá e um para lá. Tá bom? E aí você vai encontrar esse ponto aqui primeiro que eu vou chamar de A e depois esse ponto que eu vou chamar de B. Só precisa localizar esses dois arcos. E aí, como eu falei para vocês, quando ele considerar que o seu universo é o conjunto dos reais, você precisa localizar esses pontos A e B e na hora de escrever a solução da sua equação trigonométrica, você tem que colocar a expressão geral daquele arco A e daquele arco B, tá bom? Daquele arco A e daquele arco B, colocando o complemento lá que representa uma, 2, 3, 4 infinitas voltas no ciclo trigonométrico, tá? Mas eu vou deixar isso aqui para os exemplos que eu vou pôr aqui no canal, daqui na sequência desse vídeo mais introdutório sobre o que é uma equação trigonométrica, tá bom? Então, acha o valor no eixo de referência, no caso, no primeiro exemplo aqui, eixo X, que é o eixo dos cossenos, localizei o ponto, achei os dois arcos, acho a solução e escrevo a expressão geral desses dois arcos aqui. Depois, no outro exemplo, seno de x, localizo o menos raiz de 2 sobre 2 por aproximação. Achei ele mais ou menos aqui, rebati aqui para o ciclo trigonométrico e aí eu encontro esses dois arcos A e B e escrevo a expressão geral dos arcos.
Quando não é necessário escrever a expressão geral dos arcos? Quando ele disser para você, considere apenas a primeira volta positiva ou até a segunda volta positiva. Difícil considerar até a segunda. Normalmente, ou ele fala, considere a primeira volta positiva ou considere como o universo dos reais. Então, se ele disser a primeira volta positiva, você só tem que escrever um conjunto de solução com aqueles dois arcos A e B e acabou. Agora, se ele mencionar que é a primeira volta, se ele não mencionar que é a primeira volta, se ele colocar o universo como universo dos reais, aí você tem que considerar todas as voltas, todas as localizações possíveis daqueles arcos A e B em relação às infinitas voltas que eu posso dar ali no meu ciclo trigonométrico, tá bom? É isso daí, basicamente. Vou fazer lá já na sequência um exemplo aqui com vocês, lá pegando esses tipos de situações que a gente vai encontrar nas equações trigonométricas, tá bom? E como eu disse para vocês, até alguns exemplos mais elaborados de vestibulares aí que exigem que você saiba pelo menos esse básico que eu falei para você aqui nesse vídeo, tá bom? Espero que tenham entendido um pouquinho aqui do que eu falei, que tenham gostado e continue seguindo aí que nos exemplos aqui vai vir bastante coisa bacana para você entender como resolver uma equação trigonométrica, tá certo? E aí, aqueles nossos 3 famosos Cs que eu sempre chamo no final do vídeo aqui no canal, né? Curta, comente e compartilhe esse vídeo. Ative as notificações, clique no sininho para ativar as notificações de novos conteúdos no canal. Inscreva-se no canal Exatamente Química do Professor Bruno. Muito obrigado pela sua ilustríssima atenção. Um abraço, valeu!